Vamos à nossa liturgia. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, eu oro te agradecendo pela tua palavra, oro pedindo que o Senhor venha nos dando sabedoria, nos dando entendimento, que nós possamos, Senhor, ser edificados pelo teu poder, que possamos aprender como usar essa palavra de maneira prática, e que o Senhor venha, Senhor, em especial me capacitando a falar o coração da tua igreja, de maneira inspirada, de maneira bíblica, da maneira que o Senhor inspirou os escritores bíblicos a estarem escrevendo a palavra. Senhor, vem com o teu poder sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Isso aí. Veja, continuando a palavra, João ele tem uma maneira muito didática, ele é repetitivo na sua epístola. Ele tem trechos em que ele parece que ele faz um resumo de coisas que ele ensinou antes. E assim, eu estava hoje dando uma olhada nos comentaristas, como é de hábito, essa passagem do capítulo 4, com mais algumas outras duas da epístola, os comentaristas chamam os testes de salvação de João. É engraçado, porque João, de uma maneira prática, você vê aqui, ó, no versículo 15, qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Veja, num país, entre aspas, cristão como o Brasil, veja, se você perguntar a qualquer pessoa a religião em geral, ele vai responder que é cristão. Nós sabemos que é um cristianismo nominal, não é um cristianismo verdadeiro. É uma religião herdada, uma religião de hábitos, de costumes, onde nunca houve uma mudança de vida, nunca houve um reconhecimento de pecados, entendeu? Então o que acontece? Num país como o nosso, no mundo ocidental, a pessoa ela pode até falar com a sua consciência que Jesus é o Filho de Deus, mas nem ela sabe o que ela está dizendo. Porque, olha que interessante, se Jesus é o Filho de Deus, isso faz com que ele seja Deus, Criador do universo. Se ele é o Criador do universo e eu creio nisso, qual é a consequência dessa crença? Eu obedecer. E isso não acontece com as pessoas. Veja, até o crente quando erra, até o crente quando cai em pecado, até o crente quando falha, ele tem um coração que quer obedecer, ele tem um coração que quer acertar. Ele tem suas limitações humanas, ele tem suas dificuldades, mas de maneira nenhuma o crente quando está no erro, ele nega que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive, ele é o primeiro a falar, olha, Senhor, eu estou errado nisso, eu estou errado naquilo, mas eu creio em Ti, eu busco a Tua presença, eu busco a Tua vontade, me ajuda, me capacita. Então, é bem interessante. Quando você conversa com as pessoas aí fora, elas até falam com a sua boca que Jesus é Deus, mas elas nem fazem ideia daquilo que elas estão falando. Entendeu? Se elas fizessem ideia daquilo que elas estão falando, talvez haveria possibilidade de salvação. Mas elas estão cegas. Entendeu? Elas não conseguem compreender as profundidades da sua palavra. Entende? Então, assim, sempre, quando eu me aproximo do Evangelho, quando eu ouço a mensagem do Evangelho vai sempre exigir uma resposta da pessoa. E a resposta da pergunta é a seguinte: quem é Jesus para você? Essa é a questão, essa é a pergunta que está em jogo. Não é a religião que você faz parte, não é se você frequenta uma igreja ou não. Porque essa simples pergunta, ela vai atestar a verdade da fé. Porque veja, como eu costumo dizer, a sinuca de bico que a pessoa está. Se ela atestar que Jesus é Deus, como a grande maioria das pessoas, por exemplo, alguém que já fez catequese católica, na catequese católica eles ensinam as crianças que Jesus é Deus. Entendeu? Qualquer pessoa, em geral, num país como o Brasil, Portugal, países da Europa,
já ouviu uma vez na vida que Jesus é Deus. Aí o que acontece? Ela tem uma afirmação, ela vai responder, ele é. Aí vem essa consequência disso. Então por que você não segue ele e não obedece? Por que você, de todo o seu coração, de toda a sua consciência, com todo o seu amor, não crê nele, arrepende de seus pecados, confesse esses pecados diante de Deus e começa a andar em novidade de vida? A resposta da pergunta de quem é Jesus, ela tem esse poder. Entendeu? E ninguém pode falar, veja que interessante, no sentido que nós cristãos falamos, que Jesus é o Filho de Deus, ninguém consegue falar isso se não for pelo Espírito de Deus. Entenda o que eu estou querendo dizer. A pessoa pode até formular uma frase, mas essa frase vai ser vazia. Ela vai ser uma frase meramente intelectual. Ah, Jesus é Deus. Mas aquilo não reflete uma verdade que veio do novo nascido de Deus, da nova criatura em Cristo Jesus, que anda e adora o Senhor em espírito e em verdade, que tem a justificação dos seus pecados, que teve a expiação dos seus pecados na cruz do Calvário. Uma simples afirmação assim, ela não tem valor. Por exemplo, eu já vi satanista que confessava que Jesus era Deus. Entendeu? Gente, o diabo confessa que Jesus é Deus. Tanto é que a Bíblia fala que ele crê e treme. Então você dizer com a sua boca que Jesus é Deus não quer dizer nada. Agora, lembra aquela passagem de Romanos 10, versículo 9, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres, lembra que eu expliquei? Senhor ali é Adonai. Confessar Jesus como Senhor é você confessar que Jesus é o seu Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Criador de todo o universo. Ele é o autor e consumador da fé. Entendeu? Isso só um nascido de novo pode fazer, de todo o seu coração, de toda a sua consciência. Entendeu? Podem ver, as pessoas não têm dificuldade de falar o nome de Deus. Se você chegar num país como o Brasil, Argentina, Chile, vamos pegar cultura latino-americana. 98% das pessoas acreditam em Deus. Só que juntamente com isso elas acreditam em simpatia, elas acreditam em horóscopo, elas acreditam em santo, elas acreditam em espírito, elas acreditam em fantasma, elas acreditam em extraterrestre, elas acreditam em reencarnação, elas acreditam que todas as religiões levam a Deus. Gente, você crê que Deus existe não quer dizer nada. É completamente diferente você confessar que Jesus é Deus, é o seu Senhor, o seu Salvador, que morreu na cruz pelo nosso pecado, que te convenceu pelo ministério do Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo, que você não tem outra chance. Não existe reencarnação, não existe intercessão dos santos. Você crê através desse novo nascimento que a Bíblia é a palavra de Deus. Existem alguns grupos cristãos hoje, é lógico, heréticos, que dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Você só pelo Espírito Santo de Deus você pode crer na inerrância bíblica. Entendeu? Eu te pergunto, se você crê que a pessoa morrendo vai ressuscitar, com quem que você já conversou até hoje que aconteceu isso? Ninguém. Sabe por que você crê nisso? Porque Deus escreveu um livro se revelando à raça humana, e esse livro diz que Jesus Cristo ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, e todos os seus filhos vão ressuscitar pelo mesmo poder. Você crê nisso, porque um livro inspirado por Deus, escrito por homens, diz isso. Deixa eu te explicar uma coisa. Para o mundo, isso é loucura. Você é um abotoado. Entendeu? Por exemplo, hoje eu estava conversando com a Paula. Existem pessoas próximas nossas. Você percebe claramente no diálogo da pessoa. A pessoa não fala isso diretamente.
mas ela deixa entender nas entrelinhas. E, por exemplo, a nossa vida para essas pessoas é uma perda de tempo. Fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento, é escolher o caminho errado. Entendeu? Sabe quando a pessoa, nos comentários, ela dá a entender que ela não aprova o caminho que você escolheu? Gente, isso deve acontecer com vocês. Existem pessoas amigas, existem pessoas familiares, existem pessoas próximas que acham que você errou. Acham que você tem uma fé bom, acham que você tem uma fé correto, mas não a fé da maneira que você desenvolve, uma fé compromissada, uma fé inteligente, entendeu? Como nós lemos no Salmo, louvai ao Senhor com inteligência. Uma fé consciente, uma fé que reconhece Deus na sua soberania e nós na nossa pequenez. Quem não é nascido de novo acha que isso é perda de tempo. Entendeu? O mundo olha para o crente é estranho. O crente é um esquisito. Muita gente do mundo acha que o crente não tinha nada melhor para fazer do que se ajuntar com um bando de derrotados, um bando de pessoa que não deu certo, que para muleta emocional escolheu carregar uma Bíblia de domingo à tarde. Na verdade, é os cafuçu, os chapéu atolado, a ignorantada, carregador de Bíblia, cantador de hino. Entendeu? Muita gente olha para o cristão como alguém que não arrumou nada melhor para fazer. Entendeu? E o nosso estilo de vida ofende as pessoas. Por exemplo, outro dia conversando com uma pessoa, a cosmovisão dela é o seguinte, por exemplo, não existe marido fiel. Olha que a pessoa é a quarta pessoa da Trindade, porque ela enxerga tudo. Não existe jovem que escolhe casar virgem. Não existe. Entendeu? Porque alguns de nós não tiveram a graça de crescer no Evangelho, e muitos de nós tivemos relação sexual antes do nosso casamento, isso não quer dizer que a gente não possa chegar um dia e olhar e falar, olha, eu avaliando hoje, vejo que isso não é o melhor. Coisa mais legal que tem é você se guardar para sua esposa, se guardar para o seu marido. Tem pessoa que acha que isso é loucura, e alguns acham que não existe. Entendeu? Uma mulher que não dá umas puladas de cerca, para alguns não existe, ou é uma trouxa. Uma mulher que resolve andar no caminho da obediência, ser uma adjuntora idônea, ter o que a gente chama de submissão ativa, entendeu? Ser uma camisa 10 na casa, mas andando junto com o seu marido, debaixo da cobertura e da obediência dele. Olha para a cara da mulher e fala, você vive em que século? Século XIV? Entendeu? Ei, você está louco? Então entenda, gente, mais uma vez, mais uma passagem, salvação é milagre. Entendeu? Você crê num livro, você crê que esse livro é a revelação de Deus para o homem. Você crê que os homens que escreveram esse livro fizeram de maneira inspirada. Veja, eu posso te dar pelo menos uns 50 argumentos da coerência bíblica. Mas veja, a gente não crê porque a gente conhece esses argumentos. Veja, você hoje, você lida com a Bíblia. Você hoje, você sabe o que é a revelação progressiva. Você sabe qual que era a Bíblia que Moisés tinha? Nenhuma. Você sabe qual é a Bíblia que Jacó leu? Nenhuma. Você sabe qual é a Bíblia que Davi tinha? Era o Pentateuco. Você sabe o Evangelho, qual era a Bíblia que Jesus usou quando esteve aqui? Só a Antiga Aliança. Entendeu? Hoje você sabe isso, mas quando você foi salvo, imediatamente a sua salvação veio uma crença, uma convicção profunda de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é milagre. Entendeu? Você dizer para a pessoa que você não tira vantagem das situações de maneira pecaminosa, porque um livro está escrito isso, as pessoas vão achar que você é louco. Você está fora da casinha. Como que você não tem vantagem? Como que você não faz negociata? Como que você não passa a perna nos outros?
Amém? Vamos abrir. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Tem mais uma coisinha que eu queria falar com vocês. Olha que interessante. 1 João 1, 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Vamos voltar no capítulo 4. Gente, outra maluquice. Veja, João está atestando que tocou o próprio Deus. Entende? Entenda. Ninguém nunca viu Deus. Moisés, lá no monte, ele vislumbrou a glória. E para vislumbrar a glória, ele teve que entrar numa senda. As visões que a gente tem dos profetas, Ezequiel, Isaías, elas foram visões parciais. Foram visões dadas por Deus. Ele concedeu aquela visão. João, quando está no livro do Apocalipse, ele fala o seguinte, viu um trono. E nele é o que se assemelhava, entendeu? Ao que se assemelhava, João não ousou dizer palavras. Quando ele vem descrever a vestimenta, o cabelo, a roupa, você percebe a reverência, você percebe a maneira que João fala. Entendeu? Então as pessoas, elas podem até entender que você crê num profeta. Elas podem até entender que você crê num líder religioso. Mas daí, até esse seu Jesus ser Deus, e ser o único e suficiente Salvador, você vai ter problema. Entendeu? Lembra, eu comentei, pessoa próxima minha, cheguei para a pessoa e falei, veja, a Bíblia ensina que só Jesus salva. Que as outras religiões não salvam, vai para o inferno. A pessoa olhou para minha cara e falou, nossa, isso que você está falando é pecado. Eu falei, foi o que Jesus disse. Oposição. Aí a pessoa vai vir com aquele argumento, mas de onde você tirou o que Jesus disse? Porque está na Bíblia. Mas quem escreveu a Bíblia foi homem. Sabe por que a pessoa responde isso? Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque lhe parecem loucura. Gente, você e eu não somos melhores do que ninguém. A gente só conseguiu crer na Bíblia porque nascemos de novo, pelo poder do Espírito Santo. Senão nós seríamos mais cegos e mais incrédulos do que as pessoas que a gente evangeliza. Não é porque você um dia foi bom. Nossa, o Fábio, que bonzinho. Ele leu a Bíblia e creu. O Fábio por si só, o Maurício por si só, o Rodrigo por si só, ia ler a Bíblia, ia ser só mais um livro. Se o Espírito Santo não nos abrisse os olhos, não nos abrisse os ouvidos, não trouxesse um novo nascimento para que a gente pudesse crer, a gente continuaria pecador, a gente continuaria desobedecendo, a gente continuaria cego, a gente continuaria surdo. Agora, como Deus é luz, essa luz veio, abriu o nosso entendimento e nós tivemos condição de crer. Entendeu? Porque é doideira, gente, é loucura. Se você olhar pelo ponto de vista natural, dizer que você vai passar a eternidade com Deus, porque você crê num livro, e nesse livro diz que tem um Deus que salva, é loucura, gente. Entendeu? É coisa de outro mundo. O homem natural não consegue entender isso. Por isso que quando a gente evangeliza, bate na parede. Agora, nós temos uma vantagem no evangelismo. Qual que é a vantagem? Se eu estou pregando para um eleito, ele vai ser salvo. Entendeu? Não tem bola fora. Qualquer pessoa que ouvir a pregação do Evangelho, o nome dela está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo, ela vai ser salva. Não vai ter jeito, ela não vai resistir à ação de Deus. Deus efetivamente salva. Então eu tenho um alento. Primeiro, eu sei que eu estou conversando com um defunto. Entenda. O homem natural está morto para a comunhão com Deus. Ele não consegue compreender as coisas de Deus. Ele não consegue ter entendimento. Então, quando você está pregando para ele, você está pregando para um morto.
Pior que isso, você está pregando para um morto que tem uma natureza de ser contrária a Deus e inimigo de Deus. Percebe? Por que é impossível nós salvarmos alguém? Por que aquelas estratégias que nós aprendemos, não fala assim, não sei o quê, e dá 3 cambalhotas, bate 3 vezes o pé no chão, dá um espirro, o cara vai salvar. Tudo inútil. Se a vida de Deus não fluir para dentro do cara, e o cara não tiver os olhos abertos, não tem, porque evangelho é loucura. Dizer que Jesus é Deus é loucura. Falar de vida eterna é loucura. Você é um louco. Entendeu? Agora, sabedor dessas coisas, eu fico muito mais tranquilo. Por exemplo, agora nós estamos numa época de estar com familiares. Gente, o familiar pode até te ouvir, muitos ouvem até de bom grado. Mas entenda, se não vier luz de Deus, ele não vai entender o que você está falando. Ele pode chegar até a entender com a mente, vai chegar para você e falar, nossa, imagina aquela tia velhinha, nossa filha, que bonito, uma religião tão bonita. Como vocês são bonzinhos, já viu? Alguém tem aquelas tias assim? Que coisa linda, quando vocês cantam, dá até vontade de chorar. Não é assim? Nossa, a igreja lá é boa, deu 10 cesta básica. É assim. Só que ficou no campo do intelecto. Porque se aquela sua boa tia tivesse seus olhos abertos pelo poder do Espírito Santo, que Jesus Cristo é Deus e que o Evangelho é verdade, no segundo seguinte ela estava chorando e entregando a vida para Jesus. Porque assim que o homem nasce de novo, ele nunca mais é o mesmo. Ele muda da água para o vinho. Entendeu? Algo miraculoso acontece nele. E ele começa a ver coisas que era impossível ver antes, porque ele estava morto. Entendeu? Então, dentro dessa situação, o que acontece? Você vai estar com seus parentes, vai estar com seus entes queridos, mas, gente, entenda. Você não pode salvar ninguém, você não pode convencer ninguém, você pode só falar. Você pode só aproveitar a oportunidade para orar. Você pode aproveitar, o crente tem que estar pronto para responder à razão da sua fé. Entendeu? Por exemplo, já teve gente que virou para mim, eu lembro do começo convertido, filho, por que você não continuou indo para a nossa igreja? Precisava mudar de igreja? Oh, filho, eu acho bom, que a religião te fez bem. Mas por que mudou de igreja? Não podia, não era só continuar indo na nossa? Aí com calma, ficava, ó, tia, é o seguinte, não é isso, veja. É um processo, tem coisas da nossa igreja que não são corretas em relação à Bíblia. Entendeu? Então a gente, quando resolve andar com Deus de uma maneira mais entrelaçada, a gente quer viver a verdade está na Bíblia. Aí você já vem dar umas pauladas, chega e fala, tia, você confia em pastor, qualquer um. A tia confia em padre, qualquer um. O tio confia em qualquer religioso que se diga, bom, ó, o tio não deveria fazer isso, porque Jesus falou que haveriam muitos falsos profetas. Que a gente tem que conhecer a pessoa. Então, para mim saber se a pessoa é de Deus, eu tenho que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, eu preciso ir para uma igreja onde ensina a Bíblia. Entendeu? Até abrindo um parênteses, antes de eu estava conversando com a Luísa, né? E ela, no trabalho dela, tem algumas pessoas que são cristãs. E ela ficou horrorizada, porque até há uns 2 meses atrás, eu cantei a bola para ela, falei, ó, essa igreja que você está falando aí não é boa. Você não confunda, o líder fala muito bem, mas as práticas da igreja são antibíblicas. Não, eu acho que não, acho que não sei o quê, aí a gente ora, Deus faz, correto? Aí o que acontece? Deus descortinou tudo. A menina começou a falar de cura interior, começou a falar, eu determino. Entendeu? A menina começou a contar, não, porque eu estava andando e orei e falei, Deus, eu não aceito, é injusto, o Senhor me deu e não sei o que, tal, sabe? E a Luísa começou a rebater na Bíblia. Mas onde é que está a base bíblica para isso? Onde é que está a base bíblica para aquilo? Onde é que está aquela base bíblica para aquele outro? A Luísa é chata, os irmãos conhecem. Entendeu? Mas glória a Deus, porque ela enxergou o que eu tentei falar 2, 3 meses atrás. Entendeu? Gente até conceituada.
Entendeu? Mas quando você vai para a prática da igreja, você lida com esses ensinos errados, que estão fora da Bíblia. Entendeu? Essas coisas só é possível quando o Espírito Santo traz luz. Você só consegue julgar uma obra através da luz do Espírito Santo. Entendeu? Por que tem tanta gente enganada hoje no meio cristão? Porque ela não conseguiu enxergar através da luz de Deus vinda da palavra. Se eu tiro a palavra da vida do crente, acabou o crente. Ele perdeu o parâmetro. Um crente que não conhece Bíblia é um crente enganado. Entendeu? Faz o que quer com ele. Agora, um crente onde a luz de Deus brilha através do conhecimento da Escritura, ninguém engana. Porque ele vem com essa pergunta, mas me diz uma coisa, onde é que está isso na Bíblia? E aí não existe argumento. Vocês conhecem, são enormes os exemplos. São enormes, entendeu? Não há muito o que discutir nessa área. Amém? Vamos seguir. Versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor, está em Deus. E Deus nele. Nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Gente, já falei bastante sobre amor. É amor cristão, amor da Escritura, amor de obras, amor real. Entendeu? Não é aquele sentimento delicodoce, entendeu? Fajuto do mundo que diz que é amor. Agora, veja que interessante, no 17, ele fala de confiança no dia do juízo. Olha que interessante. Uma das coisas que te traz confiança, por exemplo, qual a certeza que a gente tem quando vem para esse mundo? Que nós vamos morrer. Correto? E que caixão não tem gaveta. Entendeu? Dentro dessa certeza, a morte não traz medo? Sim. Entendeu? Como que você tem confiança diante da morte? Várias coisas. A fé em Cristo, uma vida cristã abundante. Mas aqui, João resume numa frase, ao final do 17. Para que no dia do juízo tenhamos confiança, ponto e vírgula. Porque qual ele é, somos nós também nesse mundo. Gente, quando a igreja começou no mundo, eles não eram chamados de cristãos. Entendeu? Eles eram chamados do caminho. Eles começaram a ser chamados cristãos na igreja de Antioquia. O que quer dizer cristãos? Pequenos cristos. A pergunta que João te desafia aqui é o seguinte: o quanto você se parece com Cristo? Aí você fala, ai Senhor, eu estou vendido. Não é? Gente, vamos comparar nossa vida com Jesus? Na boa, gente, não se ofenda. Está todo mundo aqui vendido se a gente for comparar nossa vida com Jesus. A gente não chega nem nos pés do Todo-Poderoso. Aí você fala assim, Senhor, como eu posso ser salvo? É que quando você se achegar a Deus, você vai chegar confiado na obra de Jesus. Quando Deus olhar para a sua vida cheia de pecado, todos aqueles pecados foram pagos na cruz do Calvário. Quando você ora a Deus, você não ora confiado na sua justiça. Você ora confiado na justiça de Deus. Você ora confiado na justificação que ele fez. Entendeu? Lembra aquela história do sumo sacerdote que entrava amarrado no Santo dos Santos? Paulo faz uma ilustração dizendo o seguinte para a igreja: entrai confiadamente no Santo dos Santos. Aí eu pergunto, um pecador como nós, hoje, garanto para você, todo mundo que está aqui nessa sala cometeu pelo menos um pecado. Que seja em pensamento. Só que por que esse pecado não te leva para o inferno? E por que quando você ora entrando no Santo dos Santos, você não é fulminado? Porque quando você dirige suas orações a Deus, não é confiado na sua justiça. É confiado no que Jesus fez. Entendeu? Então o que acontece? Para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo nessa vida, só existe um jeito: poder de Deus. Agora, entenda,
Esse poder de Deus não vai se manifestar de maneira automática. Não é o anjo do plim-plim que bate uma varinha na sua cabeça, irmão Nicolas, vai virar santo. Plim-plim, aí o Nicolas sai com a testa brilhando. Deus vai operar isso em processos. Na medida em que você obedecer a palavra, se expondo à palavra de Deus, à comunhão, a cânticos espirituais, limpando o pecado da sua vida, entendeu? Buscando tudo que é puro, tudo que é bom, ocupando a sua mente. Entendeu? Agora o que acontece? Nós somos uma igreja extremamente mundana, estou falando de maneira genérica. Nós somos uma geração que ama o mundo, mesmo dentro da igreja. E aí eu quero me tornar parecido com Cristo, como eu costumo dizer, enchendo a barriga de Faustão. Nunca vou ser parecido com Cristo, porque a minha dieta não é a correta. Entendeu? Como que eu me torno parecido com Cristo? Me expondo a coisas espirituais. Não tem jeito. Os irmãos já contaram aquela história daquele missionário. Entendeu? Que teve um missionário que foi, parece, para a África e ele perdeu missões. Perdeu contato com a missão de origem. Aí mandaram outro missionário atrás. Aí o missionário começou a perguntar nas aldeias indígenas e ninguém viu o missionário. Aí o missionário pensou, bom, a igreja já gastou dinheiro para mim vir para cá, vou evangelizar. Aí começou a pregar o evangelho, de repente os índios falaram, mas moço, esse Jesus que o senhor está pregando aqui, passou aqui. Ele como? Faz tantos meses, ele passou aqui, era um missionário. Quer dizer, os índios viram Jesus na vida daquele missionário. Entendeu? Mais ou menos assim que o cristão tem que ser. Agora, gente, na boa, imperfeito do jeito que a gente é, egoísta, olhando só para o nosso interesse, como é que a gente vai ser um testemunho desse? Só um milagre de Deus, né? Agora, uma coisa eu te garanto, você pode hoje ser um poço de imperfeição, mas na medida em que você se expõe ao Evangelho, você se expõe à palavra, você se expõe a disciplinas espirituais, você se torna cada vez mais cheio do Espírito Santo. Como? Como alguém é cheio do Espírito Santo, tendo sua vida controlada pela verdade do Espírito Santo. Não é dando cambalhota caindo para trás. A igreja brasileira ocidental reduziu a experiência do Espírito Santo a misticismo. A igreja ocidental reduziu o habitar interior do Espírito Santo. Ó o que ele fala aqui. No versículo, versículo 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Você que creu, Deus está em você. Entendeu? Agora a pergunta é, o quanto que Deus tem de controle da sua vida? A resposta vai dizer o quanto você é cheio do Espírito Santo. Cair para trás, cuspir da cambalhota, sair com a testa brilhando, dizer que choveu ouro. Entendeu? Isso não faz ninguém cheio do Espírito Santo. Agora, alguém que entregou sinceramente o controle da sua vida ao Espírito Santo, isso faz alguém cheio do Espírito Santo. Como você entrega o controle? Primeira coisa, é aquela questão, confissão de pecado. Senhor, está tudo errado. Por favor, Senhor, se o Senhor não fizer, eu estou vendido, eu estou morto. Toda vez que eu tento, eu erro. Toda vez que eu quero acertar, faço errado. Palavras do apóstolo Paulo, pobre homem que sou, o bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Paulo falou isso. Paulo se achava um pobre homem, Paulo se achava o pior dos pecadores. Então, em cima dessa experiência, quando você olha assim, fala, peraí, Paulo fala isso, opa, tem esperança para mim. Não sou só eu. O chefe do sindicato passou por aqui há 2000 anos atrás, é o maior dos pecadores. E Deus transformou ele no principal escritor da Bíblia. Mas o que você vê na vida de Paulo? Uma vida de entrega. O que você vê na vida de Paulo? Consagração. O que você vê na vida de Paulo e dos apóstolos? Foco em Deus.
O que a igreja ocidental moderna do século XX reduziu? Reduziu esse evangelho bíblico para mágica. Você vai no encontro com Deus, e lá você vai voltar mudado. Entendeu? Você vai no retiro, e lá você vai mudar. Você vai para o final de semana de libertação, e lá você vai mudar. Você vai para o encontro de casais ungidos, e lá você vai mudar. Isso não é evangelho, gente. Evangelhos são processos longos. Alguns mais curtos, outros mais demorados. Um tratamento que vai durar toda a sua peregrinação aqui na Terra, toda. Entendeu? Quando você estiver bem velhinho, com cabelo branco, até esquecendo quem era, você vai olhar para trás e falar, nossa, Deus me trata até hoje. Até hoje tem área da minha vida que eu sou um encrenque que Deus está tratando. É que hoje, como você viveu menos tempo, você ainda não sabe disso. Me dá 30 anos. Quero ver como é que vai ser. Se você puder encontrar comigo, você vai olhar e falar, olha, o irmão tinha razão, até hoje Deus trata comigo. Entendeu? Por quê? Porque é a nossa peregrinação aqui. Agora, o que Deus avalia se você realmente tem esse sentimento de se tornar alguém parecido com Jesus? Entendeu? E você tem que ter uma compreensão disso aí. Veja, o primeiro milagre que Jesus realizou, onde é que foi? Vou responder para você, foi num rastapé, foi num casamento. E para deixar as pessoas bem desconfortáveis com a sua religiosidade, ele gerou 600 litros de vinho. Dá para ficar bêbado com 600 litros de vinho? Dá para animar uma festa? Entendeu? Aí a pessoa fala, mas aquele vinho não tinha álcool, então a Bíblia tem uma mentira, porque a palavra que ela coloca lá é o fruto da vide. Tinha álcool sim. Jesus tomava vinho com álcool. Entendeu? Porque não havia nem pasteurização. Entende? Então havia o vinho novo com menos álcool e o vinho velho com mais álcool, mas vinho é vinho. Vinho no grego é vinho. Entendeu? Aí o que acontece? Aonde que Jesus era acusado pelos fariseus? Andava na casa de pecadores. Quem foi que se aproximou de Jesus, que lavou os pés dele com lágrima e enxugou com os cabelos? Uma mulher de vida moralmente totalmente destruída, provavelmente uma prostituta, uma meretriz, uma mulher de vida toda pitimbada. Entendeu? Então você percebe o quê? Você não vê Jesus. Jesus tinha momentos que ia, se retirava em oração? Sim. Jesus tinha momentos a sós com os discípulos? Sim. Mas Jesus viveu uma vida aqui no mundo, envolto por pessoas. Veja, o mesmo Jesus que falou, amai os vossos inimigos, ele foi o Jesus que desmontou o templo 2 vezes. Quebrou todas as mesas. No nosso conceito, a gente não consegue ver um Deus de amor quebrando mesa. Ó, vou te dar uma dica. Olha que barato. Dentro do templo haviam cambistas que trocavam moeda estrangeira por moeda que era aceita no templo. Aí o que acontece? Havia as mesas e essas moedas estrangeiras ficavam empilhadas. O templo estava lotado, era um feriado judaico. Quando Jesus quebrou as mesas, que em cima delas estava cheio de moeda, o que aconteceu com as moedas? Elas caíram. Numa população pobre, local cheio de gente, assim que caiu a moeda no chão, o que o pessoal fez? Pegou a moeda. Quem perdeu o dinheiro? O vendedor, o que trabalhava com câmbio. Em 5 minutos perdeu tudo que tinha. Naquele momento, é lógico. Aí você fala, peraí, mas não foi falta de amor? Não, boa pergunta. Você nunca parou para analisar essa figura por esse lado. O Deus de amor, o Deus justo, quebrou as mesas, as moedas caíram, todo mundo pegou. Enfiou no bolso e ó, sumiu. E o dono do dinheiro perdeu tudo. Aí você não pode olhar pelo ponto de vista humano e falar, mas espera aí, como que Deus faz isso? Não é injusto? Primeira informação, quem dá o dinheiro é Deus. Meu é ouro, minha é prata.
Segundo informação, pela justiça de Deus, destino nosso é inferno. Porque nós somos injustos, temos que ter consequências dos nossos atos. Se Deus fosse agir com o mundo segundo sua justiça, já tinha apertado o botão vermelho há muito tempo. E tinha mandado todo mundo para o inferno. Mas Deus, em sua graça, nos salvou, mandou seu Filho. E naquele momento ele fez o que era certo, porque ele era Deus, justo. Se tivesse sido pecado, Jesus não ressuscitaria, aquele pecado seguraria ele na morte. Percebe como a nossa visão é distorcida? Entendeu? Então, assim, o que o crente tem que ter no coração? Senhor, meu nome é pecado, meu nome é imperfeição. Mas o seu nome é o Todo-Poderoso, e eu quero ser cada dia mais parecido com o seu Filho. Mas, gente, isso não pode ser palavra vazia. Não adianta querer enganar Deus, ficar com um papo furado. Você pode até enganar o pastor, você pode até enganar o irmão. Você pode até numa roda, num churrasco da igreja, falar, eu estou cada dia mais procurando ser seguidor de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode falar o mais bonito que for, com a maior gíria de crente. Ninguém engana Deus. Agora, se você sinceramente, coração rasgado, se achegar a Deus, estribado na misericórdia dele, estribado na justiça proporcionada por Cristo Jesus, chamando seu pecado de pecado, chamando sua imperfeição de imperfeição, sinceramente falando isso, com certeza Deus vai operar na sua vida. Essa operação, muitas vezes vai ser desconfortável. Muitas vezes o tratar de Deus incomoda. Mas ele vai tratar. Entendeu? Entenda. Esse é o lado seu. Mas a Bíblia nos ensina que já tem uma história sua escrita. E essa história vai se cumprir. Isso cai naquela frase que eu falo, ninguém é mais duro que Deus. Por que tem tanto sofrimento na igreja? Porque a gente quer ficar dando queda de braço com Deus. Aí o pai que ama o filho vem, pum, dá um chacoalho. Dá um tapa na orelha. Entendeu? Não é mais fácil se render? Não é mais fácil falar a verdade para Deus? Não é mais fácil reconhecer e falar, Senhor, olha, eu estou errado nisso aí. Misericórdia, Deus, me ajuda. Entendeu? Isso é. Olha que interessante. A Bíblia fala que até Jesus aprendeu aqui na terra. A Bíblia fala que Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Crescer em sabedoria é acúmulo de conhecimento. É isso que a palavra do grego ensina. Se o próprio Jesus passou por um processo de crescimento e maturidade, ele sendo Deus, quem dera nós, imperfeitos, debaixo do pecado. Que processos que a gente tem que passar? Entendeu? Por isso que a gente às vezes cobra as coisas, a gente é chato, a gente fica pegando, a gente faz isso, faz aquilo, vai lá. Entendeu? Por que igrejas que ensinam a palavra hoje não são tão populares? Tem gente famosa na internet com igreja de 80 membros. Nós aqui hoje, pra vocês terem uma ideia, nós temos 28 membros adultos, funcionando numa casa. Nossa igreja são 7 famílias, 6 famílias. Falta uma família, 20% da igreja não veio. Nossa, está vazio o culto hoje, faltou uma família. Entendeu? Mas você vai a igrejas de outros mestres, são pequenas igrejas, não tem nada tão grande. Mas você chega lá, o desafio é o mesmo. Se expõe a Deus, ame a palavra, tenha vida de oração, seja sério com Deus. Não é evangelho do plim-plim. Hoje em dia, as pessoas procuram pregadores conforme, por terem coceira nos ouvidos, elas procuram pregadores conforme suas próprias concupiscências. Na verdade, o povo quer festa. O povo não quer Bíblia. Entendeu? Quem quer Bíblia? Quem quer seguir a verdade da palavra? Gente, você sabe, a Bíblia nos confronta. A Bíblia pregada corretamente nos deixa desconfortáveis com a nossa pecaminosidade. É ou não é? Gente, olha uma frase dessa.
Nisso nós temos confiança no juízo, que tal como ele é, somos nós essa vida. Você fala, legal, João, isso é bom para você, que foi jogado no azeite quente, não morreu. Isso é bom para você, que tocou o verbo da vida, que encostou no peito dele. Você é apóstolo, João. Sou só um irmão. Não dá vontade de falar isso? Talvez seja piração minha. Mas João é tão pecador como nós. A diferença é que quando João se teve cara a cara com Cristo, a vida dele mudou para sempre. E para ele, Cristo sempre foi o primeiro. Ah, mas para mim também é. No mesmo grau de profundidade que João. Você pode dizer sinceramente hoje que desde o seu novo nascimento, você busca a mesma intensidade que os apóstolos buscavam? Jesus é realmente o primeiro naquele ponto de deixar tudo para trás. De remover com raiz de tudo um estilo de vida e começar um estilo de vida completamente novo. Nenhum de nós aqui fez isso. Olha que Deus mudou radicalmente a minha vida, eu conheço a vida de alguns aqui, Deus mudou radicalmente. Mas sequer chega no pé desses homens aqui. Tão pecadores como nós. Tão imperfeitos como nós. Será que não está faltando uma coisinha a mais? Será que não está faltando um quebrantamento a mais? Senhor, me ajuda, Senhor. Eu quero. Eu não quero virar uma freira, mas eu quero ser um cristão verdadeiro. Eu quero ser alguém que cada vez mais se parece com Jesus Cristo. Um dia, Senhor, eu entendi pela verdade da Bíblia que um dia eu vou estar cara a cara com o Senhor. E que eu vou responder minhas obras para o Senhor. E eu não quero ser envergonhado. Ao contrário, eu quero receber do Senhor um entra no gozo do teu Senhor. Entendeu? Sorte nossa que o tribunal de Cristo não é para salvação. Nossa salvação foi decidida antes da fundação do mundo. Mas já pensou você ser envergonhado no tribunal de Cristo? Sabendo tanta coisa, tendo tanta oportunidade, vivendo num país livre, tendo tempo, gente tendo saúde. Todos nós aqui temos saúde. Todos nós aqui temos recurso. Com toda humildade, Deus nos plantou numa igreja boa, onde ensina a palavra. Deus tem sido misericordioso com a gente. Estamos conseguindo devagarinho desenvolver um evangelho simples, mais bíblico. Somos cheios de graça. Mas às vezes não falta, aquela pegadinha a mais. E realmente Jesus ser o primeiro é algo para parar para pensar. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho. Versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Gente, João está fazendo um jogo aqui. O que acontece? Vamos parafrasear e vamos tentar exemplificar. Se existe algo na tua consciência que te incomoda em relação a Deus, você não está 100% em paz. É isso que João está querendo dizer aqui. Quando ele fala do amor, é o amor de Deus para com o homem que nos salvou. O amor aqui está ligado à fé cristã. Esse amor é perfeito. Pode ver. Você ouve na palavra, algo te confronta, a sua vida não está de acordo, aquilo mexe com a tua consciência. Você já não fica 100% em paz. Entendeu? Aí você não tem confiança. Entendeu? Aí você não vai experimentar a plenitude que há em Cristo aqui na vida cristã. Entende? Irmão, você deveria eliminar da sua vida tudo aquilo que fere a sua consciência em relação à palavra de Deus. Deveria haver uma disposição no coração. Aquilo que você olha para a sua vida, você sabe que não está em conformidade com a palavra de Deus. Você tem que trabalhar sinceramente para eliminar. Aquilo vai trazer paz, aquilo vai trazer harmonia interior. Aquilo vai trazer equilíbrio cristão para a sua vida. Entendeu? Aquilo vai trazer aquela sensação de estar tudo bem. Sabe? Está tudo bem?
Você tem problema, você tem luta, você tem dificuldade, mas você está em paz. Você tem os percalços da vida, você tem as decepções, você tem as traições, você tem as coisas erradas. Entendeu? Por exemplo, eu estava conversando com a Paula, com o Rodrigo. Eu estava analisando, gente, esse semestre, eu levei cotovelada de tudo quanto é lado. Todo mundo passava, parecia jogo de bola, Fabião. O cara passava e cutucava o tornozelo. Tum! Ah, pô. Entende? Só que eu comentei com o Rodrigo e com a Paula. Eu falei, glória a Deus, isso é obra de Deus na minha vida. Glória a Deus pelas cotoveladas, pelas críticas, pelos desagrados. Isso está trazendo crescimento. Isso está trazendo maturidade. Isso é mão de Deus. Agora, poderia ter uma outra resposta. Senhor, como? Eu faço meu melhor. Eu não sei o quê. Eu me esforço. Eu isso, eu aquilo. Eu. Mas não. Quem sabe a natureza de Deus agradece ao Senhor. Obrigado. Agora, é fácil? Não. Você fica chateado, às vezes fica. Você fica triste, fica. Você ouve coisas que não gostaria de ouvir, ouve. Bem-vindo ao clube. O primeiro que ouviu coisas que não gostaria de ouvir foi Jesus, quando ele estava na cruz, pendurado por pecados que ele nem cometeu. A turma passava e falava, se és o Filho de Deus, salva a ti mesmo, desce da cruz. Morrendo por pecado que não era nem dele. Entendeu? O que Jesus falou para os apóstolos? Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Entendeu? Então, assim, quando acontece dificuldade, quando acontece coisas desconfortáveis, procura descortinar onde está Deus. Procura ter um coração sensível que enxerga Deus nas situações difíceis. Se você conseguir, pela luz do Espírito Santo, identificar Deus nas situações difíceis, você vai ficar confortável, porque você ama a Deus e você confia que Ele é bom. Confiando que Ele é bom, até a luta é boa. Porque quando a luta passar, você está melhor. Você mudou. Você amadureceu. Você conhece melhor a Cristo. Você não é mais o mesmo. Ninguém passa por uma luta e é o mesmo. Não tem, não existe. Entendeu? O cristão vai passar por crises toda a vida cristã. Entendeu? As crises são oportunidades que Deus dá para você crescer. Para você ter uma fé consistente. Para você ter uma fé verdadeira. Entendeu? E em tudo a gente aprende. Em tudo. Em todos os nossos erros a gente aprende. Em todos os nossos erros a gente muda. Entendeu? A vida não é só flores. Entende? Aí que vem a perfeição do amor de Deus. Com esses olhos, eu tenho mais força, eu tenho mais graça. Entendeu? Tem crente por aí falando, sai diabo. Mas foi Deus que deu autorização para o diabo tocar na sua vida. Se Deus deu autorização para o diabo tocar na tua vida, adianta orar repreendendo? Não adianta. Foi Deus que mandou. Percebe como nós reduzimos o evangelho? Já teve irmã que, irmão, ora por mim, que eu acho que Deus me mandou uma enfermidade. Ah, não aguentei. Já tinha ouvido meu pastor que falava uma situação igual, copiei a frase dele. Mas, irmã, se Deus mandou a enfermidade, não adianta orar para Deus para curar. Vamos orar para Deus mostrar o que quer fazer através dessa enfermidade. Na frase não foi minha, eu não tenho assunção. Meu primeiro pastor que falou, eu gravei. Como bom entendedor, só copiei. Coisa que eu faço muito bem, copiar os bons pregadores. Entende? E foi assim. Percebe? Quando Deus manda algo, não tem o que tirar. Só tem uma solução, dá resposta. Não tem. Não tem jeito. Com Deus, só se tira 10. Não tem recuperação. Ah, tirou 5, tá bom. Deus não trabalha assim. Entendeu? Com Deus, só tira 10. Se você for reprovado numa área, você fica preso naquela área e você só domina aquela área quando você vence plenamente.
Aí Deus operou tudo que tinha que operar. Entendeu? E não tem jeito. E como é que você vai ter chance de ser provado? Através das circunstâncias. Ah, eu sou pavio curto. Irmão, você pode ter certeza, se você é pavio curto, você está orando para Deus tirar o seu pavio curto? Alguém já orou por isso? Não precisa levantar a mão, eu já orei. Deus vai encher a sua vida de situações em que o seu pavio curto vai ter um galão de querosene embaixo. E você só passa tirando 10. E além do teste, tem a contraprova. Parece até exame de corpo de delito, essas coisas. Porque ainda vai acontecer para ver se foi mesmo. Entendeu? E aí você passa na prova. O que a gente quer fazer? A gente está na prova, já sei, vou falar para o meu pastor orar por mim. Que se o pastor orar, vai dar tudo certo. Você é um iludido. Você reduziu o cristianismo praticamente a um paganismo que usa a Bíblia. Onde palavras vão ser faladas e coisas vão acontecer. Isso é paganismo, isso é feitiçaria. Cristianismo não é isso. Cristianismo é conteúdo. É realidade de vida cristã. É transformação diária. É, tapa na orelha. Que, aliás, né, gente, é o que a gente mais leva no dia a dia. Eu sei a vida de alguns, pode ver, a gente leva chacoalho de tudo quanto é lado, e é Deus operando. Eu conheço a vida dos irmãos, a gente acompanha os grupos de oração da igreja. Vira e mexe, alguém leva um chacoalho. E naquela situação se aprende. Fala, puxa, não devia ter feito isso, aconteceu essa coisa. Aí Deus está tratando com você. Amém? Vamos avançar até o final do capítulo. Versículo 19. Olha a alegação que João fala. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Olha que interessante. Sabe por que você ama a Deus? É o que está escrito no versículo 10, Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Sabe por que você ama a Deus? Porque ele primeiro te amou. Se Deus não tivesse te amado, você continuaria inimigo de Deus, odiando a Deus. Alguns iam odiar de maneira mais bem educada, outros iam odiar de maneira aberta. Mas a Bíblia fala que quem não está em Cristo é inimigo de Deus. Só muda o grau. Entendeu? Lembra aquela questão sua, que eu mandei os áudios para você? Deus amou a gente primeiro. Você está perdido, cego, impossível de ver Deus. Ele veio e nos amou, por isso que a gente ama Ele. Sabe por que você está sentado aqui, juntamente comigo, há 55 minutos, levando chacoalho? Porque você ama Deus. Só que você só pode amar Deus porque Ele primeiro te amou. Porque o ímpio não teve a graça que você teve de ser salvo, então ele nem está sentado aqui. Porque é impossível para ele ficar parado aqui 55 minutos levando chacoalho da palavra. Vocês podem ver, gente, só estou lendo aqui. Entendeu? O homem comum, o homem natural não aguenta isso, gente. Sabe por que você se aguenta ser confrontado pela pregação do Evangelho? Porque Deus primeiro te amou e você ama Ele. Se não sabe o que você já tinha feito, você tinha pegado a viola e se mandado. Você chegado e falou, Bíblia, valeu, obrigado, como você diz aí, Deus abençoe e até logo. Mas como Ele primeiro te amou, você ama Ele, você quer mudar. Você quer crescer, você quer avançar, você quer viver uma vida que agrada a Ele. Isso não vem de você. É Ele habitando em você que produz isso. Por isso que a vida cristã só é possível viver uma pessoa nascida de novo. Porque quem te leva a viver a vida cristã é o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo você não consegue ser cristão. É impossível, não tem. Sem o poder do Espírito Santo você consegue ser filho do diabo. E faz esse papel muito bem feito. Com toda a força e com todo amor.
Mas como Deus habita em você, você está sentado aí juntamente comigo. Gente, eu estou falando aqui, eu também apanho da palavra aqui. É que talvez a diferença é que áreas que eu já fui tratado em tempos atrás, você está sendo tratado agora. Então pode parecer que para o pastor é mais fácil, mas vocês têm que lembrar que o pastor ele tem que ser padrão do rebanho. Entendeu? O pastor tem que ser experimentado, o pastor tem que ter vivência. O pastor tem que ter uma vida cristã consistente. Entendeu? Então ele é o primeiro a ser tratado. Mas veja, tem áreas que eu sou tratado hoje, você vai ser tratado daqui a 10 anos. Porque veja, ninguém trata o filho. Ó, teu filho de 3 anos você trata de um jeito. O de 7 você trata de outro. O de 10 de outro. De 15 de outro. De 20 de outro. Deus é a mesma coisa conosco. Amém? E vamos para os nossos últimos versículos. Versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu fico me perguntando se já não tinha desigrejado na época de João. E o que ele fala da comunhão da igreja? Irmãos, numa boa, hein? Estudamos junto a Epístola de João. Não tem como argumentar que existe crente fora da igreja. Perceberam? Pela Bíblia, não existe crente fora da igreja. A pessoa fala, não, eu sou crente em casa. É mentiroso. Não tem. Porque uma característica que o amor de Deus está em você é que nós suportamos uns aos outros e estamos juntos em comunhão. Com uma série de dificuldades. Gente, a vida coletiva é terrível. Por exemplo, aqui, ó, nossa igreja, vamos colocar os adultos. 28 adultos. Entendeu? 28 histórias diferentes. 28 origens diferentes. 28 encrencas diferentes. Entendeu? E aí Deus nos coloca no mesmo corpo e nos coloca em relacionamento, por amor a Ele. E aí ferro com ferro começa a se afiar. Qual é o problema das pessoas hoje, das igrejas de multidão? Eu não sei quem entra, eu não sei quem sai. Ora eu congrego aqui, ora eu congrego lá, ora eu congrego lá. Eu não tenho aliança com ninguém, eu não sou tratado por ninguém, eu não sou confrontado por ninguém, eu não sou pastoreado por ninguém. Eu cuido da minha vida, muito bem, obrigado. É assim. Por que a gente é contra as igrejas de multidão? Por causa desse perfil. Ninguém pode ser discipulado numa igreja de multidão. Não existe discipulado cristão numa igreja de multidão. Uma igreja como multidão, ela é um shopping center, somos meros consumidores. A gente vai e consome um culto que está dentro do script que eu acho correto. Quando o culto não está legal, eu procuro outro show. E vou tentar encontrar um culto que esteja de acordo com o consumo que eu acho que é correto. Isso não é cristianismo. Cristianismo é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo passa por confronto. Ser discípulo de Cristo passa por ouvir palavra. Ser discípulo de Cristo passa por oração, por jejum, leitura da Escritura, mudança interior, tudo isso. Quanto que a gente não sofre tratamento de Deus? Por quê? Porque estamos buscando discipulado cristão. Por que a gente é contra o MDA? O modelo de discipulado apostólico, que muita comunidade faz. Discipulado 1 a 1. Por que a gente é contra o modelo de células hoje, sendo que a gente nasceu em modelo de célula? Porque não é feito discipulado da maneira cristã. As pessoas estão fazendo discípulos de homens. E a Bíblia orienta a fazer discípulos de Cristo. Meu papel como pastor é ensinar uma maturidade bíblica cristã para você e que você seja capaz de, sozinho, pelo poder do Espírito Santo, tomar decisões corretas em relação à Bíblia. E que você, hora ou outra, só vem consultar, porque você tem um pastor mais experiente, você tem um irmão mais experiente que já passou por situações que ele pode te ajudar. Mas o discipulado cristão passa pelo desafio de você viver uma vida cristã na palavra, plenamente, crescendo dia após dia. Tem gente perguntando para o outro se pode ir em aniversário, gente. Tem gente perguntando para o outro se vai viajar para a praia, Fabião.
Você não pode, juntamente com a sua mulher, tomar uma decisão dessa. Você precisa perguntar para o seu pastor. Meu irmão, seu cristianismo é muito fraco. Se você não é capaz de decidir a cor que você vai pintar a sua casa, você está brincando comigo. Seu cristianismo é fajuto. Agora, pode pedir conselho, pode conversar. Estou usando exemplos até esquisitos, para ficar mais legal na pregação, entendeu? Mas, pô, tem gente perguntando se vai aniversário. Entendeu? Ah, lá na firma vai ter uma festa, vai ter um cara vestido de Papai Noel. Eu entendo um crente novo convertido perguntar, posso ir ou não? Pô, mas o cara tem 10 anos de igreja. Já tem que saber a resposta. Não, eu sou obrigado a ir na festa, eu vou. Só que eu não vou ficar adorando Papai Noel, vou ficar na minha, tal, cumpri o pênalti, cumpri minha obrigação profissional e vou embora. Acabou. Não tem nada a ver com idolatria. Agora o cara, 18 anos de crente, fica perguntando se pode ir em casamento na igreja católica. Você fala, peraí, mas de que igreja você veio? Nunca te ensinaram a palavra? Ah, posso comer o doce da festa de Cosme e Damião? Mas de que igreja que você foi discipulado? Isso é normal, para um novo convertido. Por exemplo, o Marcelo acabou de batizar. Normal. Entendeu? Sibila está na caminhada cristã 2, 3 anos. Entendeu? Alguns de nós são novos. Normal. Aí chega o irmão João, 20 anos de crente. Dá vontade de dar um peteleco assim. Bom, tô brincando, ninguém vai fazer isso. Vocês entendem? Sabe? Então, assim, em cima dessa palavra, gente, ó, final de ano. Na verdade, depois do dia 31 vem dia 1. Depois do dia 1 vem dia 2. É só uma data. Não acontece nada místico virar de ano. É uma data. Se o fim do ano fosse em julho, a gente está comemorando a mesma coisa no 31 de julho. Entendeu? Mas entenda, ó, primeira coisa, dia 1º de janeiro vai estar um dia mais próximo da morte. Dia 2 você vai estar 2 dias. Essa época de final de ano é uma época que normalmente as pessoas gostam de fechar para balanço. É uma época que as pessoas gostam de reavaliar. É importante reavaliar, mas não reavaliar segundo o seu princípio. Reavaliar segundo o princípio de Deus, segundo a verdade da palavra. Sensível naquilo que Deus quer fazer. Sem mentira, sem hipocrisia, sem bobeira, com sinceridade diante de Deus. Colocando aquilo com expectativa. Quando você vai falar algo com Deus em oração, você faz isso com expectativa, com realidade. Você faz isso crendo que do outro lado Deus está ouvindo. Crendo que Deus é bom, tem um projeto para a sua vida, esse projeto vai se cumprir, com certeza. Entendeu? Dessa maneira. É uma época legal de se aproveitar os feriados de final do ano. É uma coisa boa de você fazer. Começar a mudar hábitos, começar a mudar estilo de vida. E começar a viver um cristianismo mais real. Dentro disso, que o Senhor possa estar nos fortalecendo em tudo, derramando da sua graça, nos capacitando nas nossas fraquezas. Que nós possamos continuar a caminhada cristã com fé, com força e com alegria no coração. Amém? Vamos orar?